Fala, meu povo, muito boa tarde, muito bom dia, boa noite, independente do horário que você está assistindo esse vídeo. Hoje nós iremos falar somente sobre o mercado de transferências, trazendo um vídeo mais compacto para quem gosta desse assunto. Já adianto para vocês aqui no canal que nenhum dos assuntos que a gente vai tratar no dia de hoje são especulações ou são ilusões. O meu papel enquanto produtor de conteúdo aqui é trazer informação de qualidade para vocês, é trazer o que de fato procede, o que não procede, comentar sobre os interesses e tudo mais. Eu sempre explico isso para vocês ao longo do vídeo, então hoje nós iremos falar sobre Pochettino, informação de que o Bahia estaria interessado na contratação do atleta. Vou passar para vocês tudo que de fato existe nessa situação e, além, claro, comentar sobre a situação do Pablo Mari e sobre o Soteldo, que ganharam atualizações nos últimos dias, nas últimas horas. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia, e conto muito com sua inscrição aqui, caso você deseje fazer parte da nossa comunidade. Assim que a gente chegar a 10 mil inscritos, eu vou sortear uma camisa do Bahia para você, torcedor. Então, se você quer ganhar essa camisa, clica no botão de se inscrever, clica no botão do like, que é muito importante. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia, e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando rapidamente sobre Pablo Mari e sobre Soteldo, nomes que ganharam destaque nos últimos dias, né, envolvendo a situação ali do Bahia. Eu já expliquei aqui no canal tudo que de fato existe em relação a esses nomes, tanto do Pablo Mari quanto do Soteldo, mas eu gostaria de trazer algumas atualizações aqui no canal do que aconteceu nas últimas horas e nos últimos dias. Sobre Pablo Mari, a ESPN Brasil confirmou o interesse do Internacional também na contratação do zagueiro de 31 anos para a temporada de 2025. Ou seja, confirmando aquilo que eu falei para vocês recentemente, de que o Pablo Mari deve jogar no Brasil, de que os clubes brasileiros estão interessados na contratação dele, um deles é o Bahia, e que de fato o jogador tem como provável destino o futebol brasileiro. O Internacional está atento no mercado, como eu falei para vocês aqui no canal também, era um dos clubes interessados, já se demonstrou interesse formalmente, já procurando saber informações sobre o atleta, e provavelmente vai ser um concorrente do Bahia, caso o Tricolor de Aço deseja entrar na negociação no final do Campeonato Brasileiro, e isso é um ponto muito importante, como eu expliquei para vocês. O Bahia vai de fato entrar e começar as negociações no final do campeonato. Vocês não esperem ver o Bahia negociando a contratação de algum jogador agora, acertar alguma contratação para 2025, isso não deve acontecer. É óbvio que pode acontecer alguma eventualidade, algum contexto, mas o que está programado e o que deve acontecer é justamente isso. O Campeonato Brasileiro acaba, o Bahia já conhece os seus objetivos na temporada seguinte, já conhece o que vai disputar, e aí sim entra no mercado. Óbvio que o clube já está mapeando, óbvio que o clube já está demonstrando interesse na contratação de alguns atletas, mas as negociações começarem, serem acertadas, isso sim no final do campeonato. E sobre o Pablo Mari, é justamente isso que eu falei para vocês. Um zagueiro de muita qualidade, que interessa justamente pela sua qualidade de jogo, é um cara que tem uma classe muito alta, assim, nível técnico absurdo, lá na Itália, lá na Europa, ele é titular desde que chegou no Monza da Itália. Tudo bem que é um clube de menor expressão, não é um clube que está sempre disputando competições internacionais ou coisas do tipo, mas a gente está falando da primeira divisão italiana, uma das principais ligas do mundo, e que a gente tem um cara que é titular desde a sua chegada. Ele está saindo justamente porque o Monza deseja recuperar parte do valor que foi investido. Se a gente está falando sobre uma transferência para o futebol brasileiro, a gente está falando algo que na casa dos 15, 16 milhões de reais. É um valor alto, para o futebol brasileiro, se tratando de um cara de 31 anos. Eu não sei até que ponto os clubes possam ter interessados na contratação de um jogador e pagar esse valor. No caso do Bahia, eu acho que seria interessantíssimo o Bahia tentar acertar um pré-contrato em dezembro, já que o contrato dele vence em junho de 2025, e aí você tentar uma antecipação, pagando um valor menor ao clube. Isso aconteceu e poderia ter acontecido com o Iago. O Bahia aceitou o pré-contrato, tentou com o clube uma antecipação, né, pagar um valor e tal. O clube não aceitou, mas isso pode acontecer com o Pablo Mari também. Ou pagar os valores, né, que o Monza está pedindo na casa dos 15, 16 milhões de reais pela contratação do jogador. No meu ponto de vista, o mais interessante seria isso que eu falei para vocês. Você tentar o pré-contrato e depois tentar a antecipação. Porque eu não sei até que ponto você pagar 15, 16 milhões de reais num jogador de 31 anos, que já está numa idade que não é velho, mas que com o passar de 2, 3 anos, você vai perder o investimento, você vai perder o valor, ele já vai entrar no nível de declínio mesmo técnico, natural de um atleta de 33, 34 anos. Então eu não sei até que ponto vale esse investimento, e eu não sei até que ponto o Bahia também estaria disposto a fazer isso. Mas a notícia está confirmada, que eu falei para vocês, de que o interesse existe na contratação dele, de clubes brasileiros, de que o provável destino vai ser o futebol brasileiro, e que o Bahia observa sim a situação do Pablo Mari, pensando na temporada seguinte, pensando em 2025. E sobre o Soteldo também, outros portais de notícia confirmaram o interesse do Grupo City na contratação do jogador, mas também a negociação, né, de que ele não deve permanecer no Santos para a temporada de 2025. E de fato ele vai ser colocado no mercado em 2025. Clubes devem surgir, né, clubes devem se interessar na contratação dele. Vamos aguardar para ver se o Bahia vai de fato entrar nessa negociação, se o Bahia vai querer entrar provavelmente nesse leilão que deve acontecer com o Soteldo. A gente já viu nas últimas horas, né, nos últimos dias também, o Fluminense se interessando na contratação dele. Tem a situação do Grêmio também, que apesar de ainda existir uma dúvida sobre
exercer ou não a opção de compra, e é o clube que tem prioridade nisso. As minhas fontes, né, do Rio Grande do Sul e as notícias também por lá, é de que o Grêmio não deve fazer isso, não deve exercer, justamente pelo lado indisciplinar que o Soteldo tem. O Renato Gaúcho até deu uma entrevista recentemente, falou sobre ele saber tratar o atleta, saber que ele quer contar com o jogador para 2025 e tudo mais, mas nem o próprio Renato Gaúcho sabe se ele vai permanecer ou não. Então é um assunto que a gente deve ouvir muito falar nos próximos dias, nos próximos meses. Essa situação do Soteldo, a gente vai ouvir muito falar dele, principalmente envolvendo o nome do Bahia. Vamos falar agora sobre Tomás Pochettino, meia argentino da equipe do Fortaleza. Informação divulgada primeiramente pelo Bruno Queiroz, do canal Tricolor On, e aqui dando os créditos à informação de que o Bahia estaria interessado na contratação do volante argentino para a temporada de 2025, e é óbvio que eu fui atrás também de informações para passar aqui no canal para vocês, sempre tentando agregar conteúdo, sempre tentando agregar valor em cima das informações que já foram divulgadas anteriormente pelos meus colegas. Sobre Tomás Pochettino, qual é a situação dele? Volante de 28 anos, tem contrato com o Fortaleza até dezembro de 2025. Atualmente ele não é titular da equipe, mas já foi peça fundamental nesse time do Vojvoda. Só para vocês terem uma noção, nessa edição de Campeonato Brasileiro, ele tem 25 jogos, 17 deles como titular, um indicativo do quanto ele já foi importante nesse ano de 2024 no Campeonato Brasileiro, nessa belíssima campanha que faz o Fortaleza, mas nos anos anteriores também. Desde que ele chegou ao Fortaleza, sempre foi destaque, sempre foi titular, sempre teve muitos minutos nessa equipe do Vojvoda. Só para vocês terem uma noção também, o Pochettino tem passagens pelo River Plate da Argentina e também pelo Boca Juniors, dois dos principais clubes argentinos. Ele também tem passagens na MLS, no Austin dos Estados Unidos. É um cara que sempre teve muito destaque, como eu falei para vocês, sempre teve uma importância muito grande nesse time do Fortaleza, principalmente pela qualidade técnica ali no meio de campo. É um primeiro volante, pode fazer também a função como segundo volante, arma muito bem a equipe e casaria, na minha opinião, muito bem com esse estilo de jogo do Bahia. Fui atrás das informações para passar para vocês, do que de fato procede, do que de fato não procede, dessas informações que foram divulgadas hoje sobre o Pochettino. O Bahia já procurou, e aqui é uma informação importante, eu não sei quem foi o primeiro a falar sobre isso, eu já vi alguém comentando aqui no canal, em alguns outros vídeos aqui também, mas eu queria falar para vocês sobre isso. O Pochettino já foi procurado pelo Bahia anteriormente já, não é a primeira vez que o Bahia se interessa pela contratação dele, já procurou em outras oportunidades, se eu não estou enganado, no início dessa temporada, minha fonte não me confirmou, mas eu fui atrás de outras informações e foi justamente sobre isso. O Bahia já procurou o Pochettino no início da temporada para fazer a contratação, não deu certo, mas é um jogador que já está no radar do Bahia há bastante tempo. Já é um jogador que o Grupo City observa também há alguns tempos, alguns meses e tudo mais, sempre procurando oportunidade no mercado, e isso parece ter acontecido nesse determinado momento. Por quê? Porque o Pochettino perdeu espaço no Fortaleza e, segundo as fontes lá do Ceará, ele estaria insatisfeito com essa situação e já procurando, já aberto também a novas propostas em 2025. E o Bahia, obviamente, já um dos interessados na contratação do jogador, sabendo disso também, já procura saber no mercado, já procura estar atento às informações para justamente poder fazer a contratação dele em 2025 como uma oportunidade de mercado, algo como aconteceu com o Carlos de Pena, por exemplo. É um jogador que me agrada muito, tá? Eu não sei vocês, mas o Pochettino tem uma qualidade, assim, absurda no meio de campo. Eu gosto desses volantes argentinos. Eu acho que seria importantíssimo pra gente no ano que vem ter um cara que saiba combater e também armar o jogo, algo próximo ao Nico Acevedo, por exemplo. Sempre quando eu assisto os jogos do Fortaleza, assim, sempre me destaca o Pochettino. É um cara que tem muita qualidade na chegada à frente e tudo mais. O último gol dele na carreira foi contra o Bahia, naquele 4-1, infelizmente, e é um cara que casaria muito bem nesse time do Rogério Ceni. O Rogério já conhece também o Pochettino muito bem, já trabalhou com ele no Fortaleza, então mais um indicativo de que de fato pode existir fogo nessa história aí. O Bruno Queiroz traz informação muito relevante, gosto muito do Bruno, porque sempre traz informações de qualidade aqui pra gente, sempre traz apurações que você pode confiar, e no caso do Pochettino também, eu fui atrás dessas informações. O Bahia não apresentou proposta, o Bahia não apresentou nada assim de forma mais formal, mais de forma oficial, mas já existe sim o interesse, já existe sim a vontade na contratação do atleta, pensando em 2025, se essa situação dele não mudar muito no Fortaleza. Se ele continuar como reserva e terminar a temporada desse jeito, é óbvio que o jogador vai procurar dentro do mercado, né, sabendo da qualidade que ele tem, o Bahia como um dos interessados, vai procurar ouvir as propostas, vai procurar ouvir as conversas, e aí sim o Bahia pode se beneficiar disso como uma oportunidade mesmo. O nome do Pochettino é uma oportunidade de mercado. Ele sabe que ele não, assim, nesse momento ele pode, óbvio que ele pode mudar o status dele no time, ele pode passar a ser titular e tudo mais, mas ele sabendo que tem um time interessado nele, um time como o Bahia, como grupo, com o Grupo City por trás, com o projeto e tudo mais, também a possibilidade de jogar a próxima Copa Libertadores da América, é óbvio que é algo tentador e pode fazer ele trocar o Leão do Pici pelo Tricolor da Boa Terra. Espero que isso aconteça de verdade, é um nome que me agrada muito no mercado. Quando eu vi falar sobre isso, quando eu fui atrás das informações, fui muito animado, porque o Pochettino é um cara, assim, com a qualidade absurda do meio de campo, como eu falei anteriormente, casaria muito bem nesse time do Bahia, poderia fazer uma dupla ali com o Caio Alexandre, com até o próprio Nico Acevedo também, que eu acho que pode ser um nome para 2025, sim, o Bahia tentar adquiri-lo e tudo mais, tentar permanecer com ele, porque é um cara também ali, assim,
Quando a gente fala do meio de campo do Bahia, é uma posição que o Bahia vai atacar no mercado, como o próprio Bruno trouxe na informação do Pochettino, e como eu já passei para vocês anteriormente aqui também. O ataque e o meio de campo vão ser provavelmente as posições mais assim procuradas pelo Bahia no mercado. O Nico Acevedo é um cara que nesse momento é uma incógnita. A gente sabe que ele voltou muito bem, mas ainda assim foram 10 meses parados. A gente viu 45 minutos do Nico Acevedo, 45 minutos muito animadores por sinal. Então eu gostaria muito de ver a continuidade dele. Acho que a gente deve ter uma limpa nesse setor. Por exemplo, o caso de Pena ainda é uma incógnita. A gente não sabe se ele vai continuar ou não. O próprio Rezende também acredito que não deva permanecer. E o Bahia vai precisar se reforçar. Então o nome do Pochettino surge nesse momento como uma oportunidade justamente nesse sentido, pelo Bahia também já ter procurado o atleta anteriormente para tentar a contratação, que acabou não dando certo. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei. Também não esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Muito obrigado pela companhia de sempre, de todos os dias. É muito importante contar com vocês aqui. Espero que vocês voltem amanhã para a gente trazer mais assuntos, trazer mais vídeos. Conto com a participação no like, conto com a participação também nos comentários. É muito importante para o nosso canal, tá bom? Muito obrigado, beijo, valeu, tchau.